Olá, eu sou Marlos Camilo e aqui Kiko Prado, nos bastidores, né? Vou mostrar alguns materiais que eu vou usar: arame, né? Para o corpo, parte do corpo, na verdade, que são pernas e braços. Arame liso. Isso, de fácil. Tem uns que são bem mais fáceis, Isso, né? mas isso aqui eu Mas vou usar esse com é o que alicate. a gente tem, Isso. né? Esses gravetinhos que vocês estão vendo aqui, eu vou fazer o cabo da vassoura, né? Da bruxa. E eu gosto desse mais fininho, eu acho que também vou fazer a varinha da bruxa. Porque você da outra vez fez a varinha Fiz com... junto com o arame, mas aí achei tão bonitinha essa parte fininha desse, que achei que vai ser legal. E a roupa dela vai ser tecido mesmo, usar esse retalho de cetim. Mostra direitinho o retalho. Esse retalho aqui É uma... retalho de cetim. É um tecido que Seda, foi né? descartado. Seda. E para fazer a cabeça e parte do corpo é biscuit. Para fazer o pezinho da bruxa. Então viro para cá, ó. Aqui já será o pé da bruxa. Uma perna. Cadê você? Como ela vai estar aqui o pezinho, será esse aqui. Ó. Então como ela vai estar na vassoura, aí ela vai estar mais ou menos. Desce mais um pouquinho. E daqui. Aqui já a parte da perna e joelho. Ela fez assim. Fazendo as duas pernas primeiro. Aqui eu vou dobrar para esse outro lado. Então quer dizer que na bruxa o ideal é começar pelas pernas. Eu comecei pelas pernas para ter a noção dela sentadinha na vassoura, né? Sim. Aí aqui também corta a mesma medida do pé, a anca dela. Então aqui eu vou descer. E desci. Tá dando pra ver? Aqui, ó, desci e vou puxar o outro pé. Agora eu corto. Ó. Aí essa parte daqui, vou separar, ó. São as duas perninhas. Mostra pra cá. Ó. Ups. As duas perninhas. Ai, que legal. Aí eu dou um certo movimento para não ficar igual. Você já fez ela sentada, né? Eu já fiz sentada na vassoura com as perninhas assim, porque quando ela for voar, você já vê. Que legal. A ideia da vassoura. Eu tinha pensado que você tinha feito o corpo inteiro, desde lá de cima até embaixo. Não. Eu fiz a parte do corpo central é de biscuit, vem os braços e aqui acima é colada a cabeça. Agora eu vou fazer os braços para depois prender na primeira parte. Os braços nada mais que só que essa curva aqui assim, ó, um pouquinho descido. Deixa eu fazer mais para cá. Deixa eu só cortar um pedacinho do arame para não ficar tão grande, né? Te impedindo de chegar, né? Isso. Pronto, aqui, ó. Aí um bracinho fica pegando mais ou menos no cabo da vassoura, né? Faz e para mostrar, mano. Ó, esse bracinho e o antebraço vai pegar no cabo da vassoura. E esse outro aqui vai estar com a varinha de condão. Varinha da bruxa. Varinha de bruxa, na verdade. De condão é de fada, né? A varinha de bruxa é diferente, eu acho. Deixa eu ver aqui. O que é que você tá fazendo que eu não entendi? Eu vou mostrar agora o que eu fiz, os dois braços. Eu vou cortar e mostrar aqui em mão e explicar. Esse bracinho aqui mostra assim um pouquinho mais curto, porque aqui vai ter a varinha. Esse daqui que tem essa curvazinha vai ser o que vai estar segurando a vassoura. Aí aqui mais ou menos mais 1,5 centímetro, eu vou pôr esse arame que o Kiko falou. No outro eu não coloquei, mas dá pra colocar. Você vai dobrar ainda, né? Não tem que dobrar. Não? É porque o pescoço vai pegar em cima. Aí pro corpo, ó, pego mais ou menos um pedaço assim de biscuit. Faço tipo um conezinho. Aqui, ó. Aqui já é o corpo da bruxa. Então aqui que eu até percebi que ela é um pouco cacunda. Corcunda. Carcunda na minha terra vai falar carcunda. E aqui eu vou cobrindo, gente, com a massinha. Eu vou aproveitar que essa massa está um pouquinho seca, passar um pouquinho de cola branca para ela juntar. Quando ela está assim um pouquinho sequinha, o biscuit, aí você passa a cola branca e ele fica mais fácil de aderir no próprio biscuit. Aqui eu estou fazendo as perninhas dela, né? Porque
nessa perninha de arame. Coitada, vai ficar muito fina, né? Olha lá. Tá Então bem aqui, fechado, gente, ó. já tem mais ou menos. Mais pra cá, ó. Isso, a cola tá na... Isso. Mas o X não tá aparecendo. Porque você se movimentou. Tá? Vou assistir com outro. Tá certo. Tá certo. Então tá certo. Certo, Drica. Aqui, ó. Tá parecendo um frango, maluco. Por enquanto tá parecendo um frango, o que tá dizendo, né, gente? Mas depois vai aparecer uma bruxa, tá? Que aqui é o pezinho dela, sapatinho. Porque ali tá muito pálida a cor. A cor aqui tá cor de pele, mas não tá tão pálida que nem ali, não. Mas E isso é bom você olhar de vez em quando. ela tá quase a cor da minha pele. Um pouquinho menos de sangue. O que você está fazendo é dando uma... Um formato mais ou menos do sapato da bruxa, que eu ainda vou cobrir aqui. A outra eu pintei, mas aqui eu posso cobrir com tecido próprio. Olha aqui, como eu falei, usei para o corpo tanto arame, ainda estava assim mais ou menos arame, e a massinha. Agora eu vou fazer a cabeça. Mas antes de fazer a cabeça, antes de botar a cabeça, eu vou deixar aqui no corpo enfiado o aramezinho, que é para prender a cabeça. Da outra vez eu prendi a cabeça só no tecido, mas é o que deu a ideia de botar esse aramezinho no meio. Também funciona. É legal. Agora pro vestido dela eu vou cortar tipo fosse um cone, né? Um triângulo, na verdade. Aí depois eu tiro o excesso. Porque aqui eu fiz. Aí eu vou ver aqui, ó. Eu vi que tá grande. É um retângulo, um triângulo. Isso é um triângulo. É um triângulo, é. Só porque eu vou diminuir que ele tá muito grande ainda. Como é retalho, né? Não se preocupa, né? Não dá pra medir mais ou menos. Você tem que medir colocando e tirando. Eu não sabia. Só se você quiser não gastar o tecido, fazer, né, um molde do papel e depois continuar fazendo. E aqui a massa tá mole, mas não tem problema. Ela suporta a cola quente para prender. Aí eu prendi aqui, ó. Isso aqui é como se fosse costurando o tecido. E eu vou botar para cá. É o mulagem feito direto no corpo. Quem for mais jeitoso, vai fazer até um acabamentozinho, dobrar. Feito o corpo, agora eu vou fazer os braços. Deixa eu ver, mostra, você tem que mostrar. Transita com ela. Transitando com ela. Isso. Então aquele frango virou o corpo da bruxa. Aquele frango é o corpo da bruxa. Então os pezinhos vai virar aquele sapato, aquela botinha, né? Uhum. Você vai fazer a capa ainda, né? Sim, a capa, botar os braços. Agora eu vou fazer a cabeça para mostrar a vocês como eu fiz a cabeça. Eu fiz a massa aqui assim. Uma coisinha mais comprida. Aí eu puxo o queixo. O bruxa tem um queixão, né, gente? Aí você puxando, você mostra, tá? Ó, puxei o queixo. Aí eu puxo o ventão dela aqui, ó, o narizão. Ah, que legal. Apertando as laterais. Isso. Aí aqui o que eu tô puxando já será o pescoço, ó. Parte de trás. Isso. E é bacana porque dá pra fazer do jeito que quiser, né? Aí aqui o queixo você vai pra frente quanto quiser. Ela tem, geralmente tem esse narigão assim. Portou. Já tá bem torto. Aí desce aqui o pescoço. Deixa aqui. Com o palitinho eu
Faz a cavidade do olho. Abre um pouquinho mais a boca. Que bacana. E aqui desce o pescoço. Se ficar muito grande o pescoço, é só tirar um pedacinho depois. Que o YouTube aqui tá avisando do áudio, sabe? Aqui eu colocando a cabeça. Por enquanto ela tá careca. Já já ela vai ficar mais feminina quando tiver a peruca. Uhum. E já pro chapéu também, é meio triângulozinho, aí você vai vendo aqui assim. E vê o tamanho do chapéu que você quer da sua bruxa. Ah, um triângulo para roupa e um triângulo para o chapéu. Uhum. Colou a parte da cabeça Aí e agora está fazendo a parte achatada do chapéu. Aqui. Volta cá. Mas sabendo que a cabecinha ainda está bem fresquinha, é por isso que dá mais essa dificuldade. Ai, que coisa! Gostei dessa cabeça mais para frente, viu? Ah, varinha. É que o braço estava muito curto. Se você fosse fazer como você falou, ia sofrer muito. Ia ficar só massa, ia ficar como a massa não seca. Sim, sim. Aí não ia dar certo para mim aqui. Olha o X do diretor. O braço teve que ficar um pouquinho mais comprido. Ah, sim. Senão não vai movimentar, né? Senão ele ia ficar muito curto. Eu vou só ajeitar isso aqui. Ele vai ter que baixar um pouquinho, né, o antebraço, para segurar a vassoura da bruxa. Ó, voltando. Aqui são os bracinhos. Deixa eu botar a mão para vocês verem, né? Não sei se é um pedacinho de arame tecido. Isso aqui era maiadozinho aqui dentro do próprio tecido. E eu vou colocar aqui, ó. Ah, que legal. E ele passa pro outro lado e depois eu corto o excesso. Por isso que eu não corto antes. Porque eu não vou saber o tamanho que vai pegar. Você tinha feito isso na outra? Tinha feito isso na outra também. Bacana. Aqui é assim. Aí aqui, ó. Eu vou e corto o excesso. Aí para não ficar muito curto, aparecendo muito arame, eu deixo uma margenzinha do tecido para subir. E você tirou o bracinho ou deixou aí dentro? Não, o arame fica. O do bracinho curto? Não, o bracinho curto eu joguei fora, não ia dar certo, tá porque certo. ia ficar parecendo um Tiranossauro Rex. Aqui, gente, eu vou botar aqui. E aqui, ó, vou prender os braços. Os braços é preso na própria roupa aqui, ó. Tá vendo a cola? Quer dizer, aqui eu coloco os braços e ela já tá na posição. Massa. Mais baixo um pouco e olha que legal. Põe no Ai, X. que bacana. Ah, então ela fica corcunda por causa do braço que passa por trás, é isso? Não, eu já fiz ela meia curva, que você não tá vendo Sim, isso? eu vi. Aí o braço, claro que vai dar mais volume. E E depois a capa vem em cima. Ficou ótimo. Aí aqui, ó, com esse pauzinho bem fininho que eu falei, no graveto aqui, ó, eu vou fazer a varinha da bruxa, né? É pequeno. Ó, bem tortinho vou botar a varinha da bruxa aqui. E tudo colado aqui na cola.
Ainda bem que as bruxas ela têm roupas tão grandes que não aparece muita mão, né? Porque fazer a mão aqui é difícil. Nossa, que é. Olha, segurando. Abacadabra, 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 abacadabra. Tem que mexer um pouquinho, porque é bem próximo. Gira ela, vai girando ela bem devagarzinho. Tá tão bonita. Abracadabra, pé de cabra. Deixa eu tirar as coisinhas que dá pra ver tudo. Os fios, né? Tô muito divertido aqui. Um triângulo que na ponta chega na ponta aqui, ó. Eu não vou deixar fechado. Eu vou só cortar. Mostrando. A tesoura não tá bom pra essas coisas, mas dá. Aqui, ó. A capinha. E a capinha dela vem aqui. Eu dou uma viradinha aqui. Passo uma banhada com a cola, né? De sushi da questão. E vou colocar a capa acima dos braços. Aí é feito isso. Aí. Olha a varinha. Ainda falta pintar os olhinhos, gente, e a boca. Eu vou pintar de um jeito mais fácil aqui, que vai ser com lápis hidracor. Ó, é só dar uma sujeirinha de tinta aqui, só fazer que tem uma sobrancelha, que tem um olho escuro. Já deu uma sujeirinha, já dá. Bota uma pintinha aqui na ponta do nariz. Daqui a pouco entra a vassoura, né? É. Tu mostra que eu pintei. Gente, eu vou mostrar a boca da dele e vou mostrar a boca da minha, tá, gente? Olha, a minha bruxinha ficou com a boquinha rosa. Cor de boca. Cor de pouco, rosinha mais suave. E o Kiko, eu tinha feito uma outra cabecinha de bruxa. É que a minha tá careca, né? A tá careca ainda dele, olha a cabeça da bruxa dele. Olha a minha bruxa, a bruxa dele. A cabecinha tinha feito pra ficar mais sequinha, vai trabalhar melhor. Mas é que eu fiquei tão entretido que eu usei a própria que eu fiz, mas deu certo. Essa aqui eu tinha feito antes, e aí ele brincou de pintar aqui enquanto eu tava distraído. Ó, o gravetinho. E se vocês não tem por aí, se vocês têm palha de palmeira, tudo, aí pega um pedacinho seco, dá pra fazer. Eu vou aproveitar da própria vassoura de bruxa. Quem tiver palha por perto, de palmeira, de qualquer outra planta, até aquela bambuareca dá certo, a palhinha seca, dá certo pra fazer. Eu vou aproveitar dessa própria vassoura velha que a gente tem. Essa vassoura é de tabua? Não, essa vassoura daqui ela é de carnaúba. Palha de carnaúba. Aí, ó, tirei essas partezinhas daqui. Como é muito... Para uma vassourinha daquela é muito, cada uma dessas eu vou fazer o quê? Eu vou cortar em mais, ó. Afinar. Você pode fazer isso também com cola branca, se não fazer com cola branca. Aí coloca a cola no centro, ó. Depois que colocar a cola no centro, aí eu venho com o talo interno. Só vou tirar só essa parte cor aqui que vai atrapalhar a entrada. Aí coloco aqui no meio das palhinhas da cola, junto. Deixa eu ver se eu te aproximo. E venho com um pedacinho de linha. Enrolo que nem fosse a vassoura de linha. Ó, eu tô aproximando ali, Malu. Tá, deixa eu ver só aqui, ó. Aí vem com um pedaço de linha que faz aqui, ó. Rodo. Pode ser uma 10, 20 vezes. Quando você achar que fica bonitinho o detalhe da vassoura. E com a outra perna que ficou, você dá um nó. Eu tô segurando aí, né? Você achou que essa vassoura ficou muito grande pra ela, não? Não tá. Tá tão legal. Não, só falta cortar a parte da palha. O tamanho da vassoura tá bom. Porque a vassoura de bruxa é compridona. Eu tava achando que não ia ter... Como ela ficou um pouquinho maior que a outra, que não ia ter um pedacinho de madeira que desse pra fazer, mas deu certo. Aí aqui pra concluir eu corto os pedacinhos, já dei nó cego. Pode fazer uma colinha depois. Corta as pontinhas da linha. Essa linha é muito forte, a gente tem que cortar com tesoura mesmo, não dá pra puxar não. Se puxar pode danificar a vassourinha. Aí tá comprido aqui, né? Aí eu vou cortar o quê? Deixa eu virar
Movimento. Isso, peraí. A vassoura. Deixa eu tirar a mão pra vocês verem. A vassoura, né? Ela tá bem comprida. Aí eu vou cortar assim, a chanfrada, enviesada, ó. Atravessada assim, ó. As palhinhas. E aqui veja se ela tá toda separadinha. Tá toda separadinha. Essa aqui tá toda soltinha. Aí você pode abrir um pouquinho assim, ó. Pra dar mais volume. E não shampoo, né? Enche e dá volume. Deixa eu ver, olha. Aqui, ó. Muito legal, mano. Chega A vassourinha. Ah, é mais pra cá. O negócio aqui tá confuso na minha cabeça. Olha só. Aí, gente. Você coloca cola quente aonde? Aqui por baixo e um pouquinho aqui onde é que é a mão. Porque a vassoura vem aqui assim, ó. Daqui. Né? Aqui. Sim, pra dar a impressão de que ela tá sentada. Pra dar a impressão que ela tá sentada voando. Um mais pra cá. Agora a vassoura pegou na minha mão também, mas tudo bem. E assim ficou a bruxa. Com a vassoura. E se tiver pontos de cola, pode passar o lápis preto. Isso, pode passar o lápis preto. Quando secar, você vai tirar o excesso assim. Aqui, tá? Tirar o excesso da cola. A cola secando, ela fica mais fácil você tirar o excesso dela. Tira o excesso. Dá pra tirar o excesso. Super 10. E com a varinha. Segura na corcunda pra fazer como se ela estivesse voando. Segura na corcunda. Mais pra cá. Não, que vai parecer. É melhor pegar na vassoura que ela fica voando. Pronto, peguei no chapéu. E aí eu tiro o chapéu de cena e sai. A bruxa tá voando. Uma decoração bem legal de Halloween. Eu também achei, meu. A bruxa tá. A bruxa agora voou. Eu fui esperto. Escondeu seu dedo? Não, escondi aí. Efeito especial. Aqui tá mais de graça fazendo arte. Ali tá parecendo minha mão. Não estrague a cena. Não parecendo nada, ali só parece a minha mão mexendo e aqui parece a bruxinha voando. Aí, gente. Deu certo. Mas dá certo, dá certo. Uma perna. Da minha bruxa. A Pois é, arte gente. e o artista, vamos lá. A arte e o artista. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi essa a nossa live da bruxa. É fácil de fazer. Fácil de fazer. E pode fazer de outros tamanhos também. Tamanhos maiores é até mais fácil de fazer. Mas maiores com biscuit? Dá pra ter com biscuit, dá pra ser com pano, dá pra fazer bruxa de pano. Sim. E o bom da bruxa, assim, que ela é mais a roupa do que o corpo, né? E o rosto pode ser todo craquelado que serve. Que é bruxa. Bichinha das bruxas. Eita, bruxa bonita. E você, que vai assistir depois, curta, comente e dê ideias também. Dê ideias pra gente fazer aí uma live de quinta-feira com alguma coisa que vocês gostem e seja interessante e prático de fazer também. Qualquer coisa a gente dá um jeito de ficar prático, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau da bruxa, tchau! 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 Pô, céu!